Como vocês já sabem, no Brasil existe uma diversidade muito grande de vegetação por conta do tamanho do nosso território, a variação climática, a variação de relevo, certo? Isso leva também a ter toda essa variação de vegetação. Na aula passada nós demos início falando sobre as florestas. Vamos revisar um pouquinho quais são as florestas que formam a vegetação do nosso país. Nós vamos ter a floresta amazônica. É uma das mais importantes do mundo, pois além de ter uma enorme variedade de espécies de plantas, também abriga grande variedade de animais. Então vocês puderam perceber no vídeo que foi deixado para vocês sobre as informações da floresta amazônica, o quanto é imensa essa floresta, né? 60% dela faz parte do nosso território brasileiro e os outros 40% está dividido com outros países. Essa floresta é muito importante pela quantidade de plantas, a variedade de plantas que existem nela e de vida animal também, certo? Então existe nessa floresta uma parte dela que fica alagada, fica totalmente submersa, outra, né, que só fica submersa durante um período do ano, né, e uma em que o solo não serve para a plantação. Mas tudo que existe nessa floresta é muito importante para todos nós, compõe uma biodiversidade riquíssima para o equilíbrio do planeta. A mesma coisa vai acontecer com a Mata Atlântica. Vocês puderam perceber que ela também já foi o quê? Muito devastada, né? As pessoas utilizam essas madeiras da floresta por conta das árvores muito altas, né? De árvores com troncos muito fortes. Utilizam muito dessas madeiras da floresta e não fazem reflorestamento. Então acaba aquela área ficando devastada. A Mata Atlântica abriga grande diversidade de espécies de árvores que só crescem nesse tipo de floresta. É caracterizada pela presença de árvores altas, com troncos grossos, além de plantas ornamentais, como bromélias e orquídeas. Foi bastante devastada para fins de exploração econômica. Por isso, atualmente apresenta apenas resquícios de sua mata nativa, principalmente na região sudeste do Brasil. Então vocês puderam ver a quantidade de plantas e de animais que existem também lá na Mata Atlântica. A outra mata que nós estudamos foi a Mata das Araucárias. Vocês viram como é que está sendo feito no parque onde fica localizada, né, essa floresta, fica mais localizada ao sul do nosso país, como as pessoas que ficam ali no entorno do parque percebem que aquela área está sendo reflorestada, com a ajuda dos animais que são característicos, né, tem aquela floresta como um habitat, o lugar onde eles nascem, né, e vão viver ali naquele local. Então, a alimentação dos animais com o peão faz com que o peão caia lá na natureza, né? Existe o transporte também do pólen no balançar dos galhos das árvores, que são muito altas, e esse transporte de sementes feito pelos animais para a recuperação dessa área de floresta. Todas essas três florestas têm essas características, são importantes biomas, né? São os principais biomas brasileiros e que é necessário se manter em equilíbrio, né, para o bem de todo o nosso planeta. Os outros tipos de vegetação que existem no nosso país, nós vamos ver hoje: o cerrado, o campo, a caatinga e o pantanal, certo? O assunto vai ficar dividido dessa forma. Nós já estudamos as matas e florestas e agora nós vamos para mais 4 tipos de vegetação que vai ocorrer em nosso país, tá? Então vocês vão acompanhar a explicação junto às imagens nesse vídeo sobre esses quatro tipos de vegetação que existem no nosso país. A vegetação do cerrado é de capins altos e plantas rasteiras afastadas umas das outras. Suas árvores são baixas, com troncos finos, retorcidos e casca grossa. É marcante também a presença de arbustos. A vegetação dos campos é rasteira e verde, comumente chamada de capim ou grama. Podemos encontrar nos campos algumas árvores isoladas. É a vegetação utilizada para a pastagem de gado. A caatinga ocorre em solos mais secos e é formada por árvores de porte pequeno e espinhentas, principalmente por espécies de cacto, a palma, o mandacaru, a coroa de frade. Esse tipo de vegetação acumula líquido em seu caule para sobreviver no período de seca, já que nas regiões em que ocorre, as chuvas são mal distribuídas. No Pantanal, a vegetação é diversificada,
com espécies vegetais da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Apresenta também matas ciliares ao longo dos rios e plantas aquáticas. Vamos agora responder a atividade da página 53, certo? Hoje vocês vão responder Geografia, página 53. Nas árvores estão embaralhadas as letras das principais formações vegetais do Brasil. Desembaralhe-as e escreva as palavras nos espaços abaixo. Depois associe as suas características. Na primeira, vocês vão desembaralhar e vão descobrir o nome cerrado. Qual vai ser a característica do cerrado? Vocês vão encontrar aí. O cerrado, ela é uma vegetação rasteira e verde que serve de pastagem para o gado. Ou o cerrado é uma vegetação com árvores baixas, troncos finos e tortos e de casca grossa. Isso. Vocês vão colocar número 1 no terceiro quadradinho. O número 2, quando você desembaralhar as letras, você vai encontrar a palavra campo. O que é um campo? O campo pode ser chamado de capim ou grama. Então, vocês vão colocar o quê? Vegetação rasteira e verde, serve de pastagem para o gado. No número 3, vocês vão encontrar Pantanal. O Pantanal, ela é uma vegetação de transição. Vai ser encontrado características de plantas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. E ela também é uma vegetação que é alagada, ela fica alagada por um período de tempo. Aí onde é que vocês vão colocar o número 3 de Pantanal? Vegetação diversificada com espécies da Floresta Amazônica, da Caatinga, do Cerrado, certo? Aí, no número 4, vocês vão desembaralhar e vão encontrar a palavra Caatinga. A Caatinga é o quê? Uma vegetação que é formada por árvores de porte pequeno e espinhentas, que são o quê? O cacto, cabeça do frade, mandacaru, né? Que formam aquela característica da vegetação da Caatinga, que são plantas resistentes ao tipo de solo onde elas crescem, né? É um solo que é mais seco e essas plantas, elas conseguem armazenar água por conta disso. Vai chover por um período curto de tempo, né? Vai passar muito mais tempo seco, mas elas armazenam água em suas raízes. Elas são plantas características desse local, que é a Caatinga. Então, vocês vão colocar o número 4 lá no primeiro quadradinho. E o número 5, floresta, né? É a vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas umas das outras. Nela encontramos várias espécies da nossa flora. Então, vai ficar ordenado 4, 5, 1, 3 e 2, certo? Por hoje vocês vão responder somente essa atividade e vão estudar, né, com bastante atenção o nosso conteúdo.